Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Olá, meus amigos, olá, muita paz, muita luz. Recife agora com solzão, né? Bem legal. Hoje é dia 12, acho que é 12 ou 13, não, tô meio perdido no dia hoje, meio baiano. De janeiro de 2012. E estou agora dando uma passeadinha aqui pro Recife. Eu vou de novo pro parque, vou tentar me concentrar aqui no parque. Tá aqui já mais ou menos algumas questões do FAQ de hoje. Tem várias questões legais. Mas eu caminho no carro aqui agora, que é relativamente perto, a gente vai mais bater um papo. Fizemos o Grudez ontem. Eu queria que todo mundo estudasse pro Grudez, sabe? Eu sei que tá, né, que uma motivação, que eu ajudo a motivar e tal, que é um carinho pelos áudios, pelos projetos, mas eu queria que todo mundo pesquisasse, todo mundo falasse, todo mundo se dedicasse. É legal, poxa, eu também tô aprendendo. Eu peguei livro ontem pra ler, né, pra rever, porque às vezes aí você lê uma coisa, você não quer dizer que você saiba ela, você aprimora, né? Então eu também estava pesquisando. Ontem eu fui comprar um livro para o Grudez. Ontem eu saí, fiquei preso no elevador 1 hora. Quando eu fui comprar o Deixe-me, na hora do adeus de Luiz Sérgio, de Irene Pacheco Machado, fiquei lá no elevador velho, lá do Recife Antigo, lá num buraco, meu amigo, né, para poder, tá um calor horroroso, para poder participar do Grudez. Então é uma coisa que eu levo muito a sério, brinco e tal, né? Porque eu queria ver todo mundo participando. A ideia do Grudez é um grupo lucidez, todo mundo falar a sua parte, mostrar um ângulo, mostrar seus conhecimentos, trazer adiante a mesa, pensar, usar criticidade, usar bom humor, usar carinho, todo mundo junto, né? Foi muito legal, tá gravado. O assunto foi tão legal que ele é tão extenso, né? Que ele também foi dividido em 2 partes. Semana que vem, na próxima quarta, no dia de Foz do Iguaçu, que eu não sei a data agora de cabeça, mas é a próxima quarta, a gente vai falar de novo sobre o processo da desencarnação. A desencarnação tem vários ângulos, né? Não é só você pensar, você morrer, é você perder alguém também, entre aspas, né? A sensação da perda. É como essa pessoa chega do lado de lá, ou como nós mesmos chegamos. E nisso engloba o respeito que nós temos por quem morre, o que a gente faz com as coisas. A gente falou um pouquinho como é que faz, a parte da cremação, quanto tempo espera, quanto tempo a gente espera para as coisas da pessoa. Ah, não, o cara é espiritualista, pega as coisas dele e joga tudo pro inferno. Não faz isso. Não, dá para os outros aí, porque ele era tão bom que eu acho que quando ele vê essa caridade ele vai evoluir. É o mesmo processo, tá certo que não volta mais, mas eu vou fazer uma viagem. Aí você pega, então eu tô, como o exemplo do livro dele, eu tô drogado. Não, faz o seguinte, então o cara tá perdido aí, meio desequilibrado, dá as coisas dele pros outros que ele vai ficar melhor. Não vai, cara. O processo é físico, é matéria, mas a gente gosta dela. A gente tem uma reação natural com isso, né? Com os nossos objetos, com as nossas coisinhas. Então não é uma questão de materialismo, é uma questão de ligação com as suas coisas. E outra coisa, é ruim você estar desencarnado, ou alguém desencarnado, e de repente chega num ambiente lá que era seu, quase não tem mais nada lá dentro, ou então você sentir você se desfazendo de tudo. Então tem que ter um limite de 6 meses, mais ou menos, do bom senso, que é a hora que a consciência começa a despertar um pouquinho, começa a melhorar o nível consciencial quando desencarna, que pode passar já por um processo de amparo mais intenso, que passa pelo um pronto-socorro ou um hospital se estiver mais necessitada. Todo mundo vai passar de uma certa forma ou de outra pelo um passo médico, que é a retirada dos resíduos energéticos, né? O processo de limpeza de energia vital. Então vai ter uma repercussão natural. E foi esse tipo de assunto que a gente falou ontem.
muito legal, tiveram vários questionamentos, tanto questionamento que a gente teve que uma hora parar e falar, vamos dar adiantada no assunto, porque senão a gente vai ficar só nas perguntas, né? E elas vão para tudo quanto é lado. Aí tiveram algumas participações da Marileide, da Rose, do Vladimir, do Gilvan, da Catarina e outros tantos na sala, o Edson. Então muita gente acabou colocando ideias, colocando para o Márcio, né? Colocando pontos. E isso soma, mas é legal que todo mundo tenha essa noção. O Grudez é um grupo que eu vou estudar, né? Eu vou pesquisar, porque eu quero, sabe, eu quero além de aprender, eu quero estar inteirado e também contribuir. A contribuição é importante, eu estar lá junto, botar minha partezinha lá, a mínima que seja, né? Então é um assunto que nos faz crescer. O grupo está lá, forte. Essa domingo também tivemos no domingo lá no Team Speaker, via voz, isso é um programinha, tem lá no site Viagem Astral, digita lá, Team, que é TE, né, Team, como é TEM, né, Team, é TAM, Speaker, que é SPEAQ, K de quadro, perdão, TESPEAQ, quadro, exatamente. Quando eu falar inglês, as pessoas, tem até aqui, ó, no e-mail hoje, da Mariana, mandou um e-mail falando que adora quando eu falo inglês, pra tirar onda com a minha cara, né? O pessoal já gosta, que eu sou brincalhão, né? Agora tem karma positiva. Ontem eu contei uma história, o pessoal pegou no meu pé, tá lá no Grudez. Mas foi verdade. Eu vou brincar um pouquinho. Que a gente falou a Catarina perguntou sobre o processo da dor, como é que funciona, né? Aí eu falei que o corpo, ele sente a sua repercussão orgânica independente da consciência, ou seja, não quer dizer necessariamente, apesar do corpo estar gemendo, às vezes no processo de inconsciência, que a consciência está gemendo, está doendo, né? O cérebro tem um limite de percepção e esse limite também acaba que como ele não capta, ele não passa para a consciência. Então eu estava saindo do clube uma vez com um teclado, estava tocando, pô, eu sempre esqueço, Fá alguma coisa, né? Era um clube de comerciários, acho, lá de Salvador, lá na Jardim das Margaridas. Lá eu, o Roberto, o Maicon. O Roberto tocava violão e cantava, o Maicon também tocava violão, a gente ficava dividindo eu no teclado, né? Aí eu fazia back vocal, uma coisa horrorosa, mas fazia. Aí eu na saída peguei o meu softzinho, botei o teclado aqui, que eu carregava, ele era um teclado de 5/8 na época, acho que era um JV80, uma coisa assim, era um Roland, era legalzinho. Aí botei aqui e tô saindo do clube com eles, né? Aí era uma pista de barro, o clube fica num lugar assim, dentro das Margaridas, lá meio afastado, numa pistinha de barro, a gente ia até o carro. Aí eu olhei para trás, vi uma picape, né? Uma Pampa, uma coisa dessa assim, com as pessoas em cima, assim, vários meninos em cima, assim, né? E eu me afastei e fui bem pra beira do mato para esperar eles passar, fiquei de costa, conversando com eles, o carro passar. Aí, a partir daí, não me lembro de mais nada. Zé Fini, cara. Caí no... Eu só me lembro de pessoal batendo no meu rosto, assim, eu meio que despertando. E o pessoal perguntando pra mim o que aconteceu. Eu falei, não sei, eu caí. Caí no chão, caí pro lado direito, obviamente que o teclado tava pesando aqui. Eu caí dentro do mato, não machuquei nem nada. O teclado amorteceu minha queda também, né? Não teve nada com o teclado também. Antes com o teclado do que com o meu corpo, não tem nada com o meu corpo. É um materialista assim, meu teclado, mas teu braço aqui, meu braço aqui. Aí o pessoal falou que eu fiquei me debatendo, caí e fiquei em convulsão. Aí quando eu fui entender o que tinha acontecido, do lado, eu senti na verdade um choquezinho na nuca, acabou, tipo, uma coisa estivesse balançando, mas não foi dor, um choque. Aí eu vi uma manga ao lado e de longe eles falaram que na hora que passou, eles ouviram os caras da Pampa rindo muito, gritando assim, né? Aí eles imaginaram que alguma coisa tinha acontecido nesse aspecto. Aí eu vi uma manga grande, era um mangão, cara, uma manga. Eles jogaram a manga na minha nuca, pá, caí. Eu não vi nada, não senti nada, eu morreria ali. Eu falei, poxa, a morte maravilhosa, vergonhosa, mas uma morte boa. Você morreu como? De mangada. Tomei uma mangada, mas foi uma só, desencarne, caplunk. Que morte, mas ia ser gozação de espírito pro resto das minhas encarnações. Lá vem Zé Manga, lá vem Zé da Mangada ali, ó. Aí eles já foram lá no... Aí eu brinquei ontem que o pessoal já ia fazer foto, aí o Gilvan, foi Gilvan, né? Já fez uma foto lá com a manga, comigo, esse povo não vale nada, vai tudo pro vale do zombeteiro, quando desencarnar.
vai ficar lá pedindo ajuda, né? Aí o clima do projeto é assim, a gente vai falando com seriedade, com criticidade, mas com alegria, nunca no radicalismo, né? Nunca tipo, no nível de amizade, né? Sempre tem algumas partes, algumas perguntas mais cabulosas, tal, mas a gente procura levar isso na alegria, na simplicidade. A gente tá aqui não dá pra ler, então eu vou desligar agora, eu ligo já no parque, porque isso aqui tudo é uma pergunta do Thiago Kazama Bulhões, nosso amigo, lá do GVA também. É uma página de pergunta dele, de forma de falar, ideias. Então a gente pega uns fax maiores, a gente nem pega pergunta tão grande assim, mas a gente vai pegar umas perguntas grandonas, a gente bate uns papos e tal. Aí já eu tô chegando e já ligo. Pra vocês não muda nada, pra mim muda alguns segundos, eu me preparar, alguns minutinhos, eu me preparar lá. Pra vocês é um clique e já volto, né? Até já, pra mim. Opa, tô de volta, hein? Espero que o áudio esteja bom aqui, não dê dando problema aqui, né? Bom, pra vocês foi só um instante, pra mim foi uma jornada, né? Uma jornada de baiano, não dá uma preguiça, nada. Mas a minha árvore hoje está de volta. Vou tirar as sujeiras daqui, que o pessoal suja a minha árvore aqui, traz tapete, né? Tinha coisa jogada por aqui, eu dei uma limpada aqui na região, né? Essa árvore me pertence, tem um pouquinho da minha egrégora já, é um Buda do Nirvana egoísta, perdido. Pegaram, eu cheguei aqui, o cara tá, duas pessoas aqui escancadas aqui no chão da minha árvore. Eu falei, não, aquela energia ali é a assinatura energética, it's my tree, né? Falei em inglês, Mariana. A Mariana tirou onda comigo aqui, vocês vão ver. This is my tree. Como é que eu falei assim outro dia, rapaz? Né? Lá na Bahia, eu cheguei outro dia na Carajé da Cira, lá em Itapuã, né? Aí falei assim, você quer o quê? Aí eu fingi que era gringo, né? Meu loiro assim, meu cabelão. Aí eu falei, I need something to eat. O cara falou, what? Eu não sabia falar. I need something, assim, como fosse baiano mesmo. To eat. Aí ela, acarajation, né? Com vatapation, com ainda falei com. Aí eu dei risada, não, sou brincando, sou daqui, da área. Vamos lá. O Thiago Kazama Bulhões, que a gente falou já, agora há pouco, ele mandou, se ficar abaixo, diz aí que eu dou um jeito. Vou baixar o somzinho um pouquinho aqui. Pode até deixar mais alto, deixar aqui escondido lá embaixo. Pronto. Por que você não faz um FAQ intitulado Espiritualidade com Simplicidade? Ó, Thiago, essa ideia é perfeita, não é tão perfeita que eu estou escrevendo um livro, já comecei algumas partes dele, que se chama Espiritualidade com Simplicidade. A forma de enxergar, né, a forma feliz, sem dogmas, e você manter um caminho de vida mais suave, sem tanta trava e tal, né? A ideia desse livro é isso. Vai com mensagens, com ideias, com como enxergar cada coisa, como viver as religiões, como a pessoa conviver com o trabalho, equilíbrio da vida. Então o livro é todo baseado em uma coisa, na simplicidade da vida, nas coisas do dia a dia, sabe? Como enxergar mais fácil os relacionamentos. Então vai ser, eu estou estudando alguns livros legais, eu estou me baseando em algumas coisas bem interessantes. Daqui a pouco, mais tarde, com mais calma, eu falo sobre isso, que ainda é muito cedo. Aí ele falou aqui, mas ele está falando sobre um FAQ. Você podia falar sobre viver espiritualidade em cada momento do dia? O livro. Esse livro eu vou botar em áudio também, né? Pra variar, né? Eu vou fazer tem um calango ali assim, ó, no sol, ó, assim, tomando sol assim, toda aberta ali, na alegria danada ali. Chega a cabeça empinada, vê se vocês conseguem ver. Lá longe, ó, porque tá longe ele. O calango tá ali feliz da vida, meu amigo. Tá certo ele, né? Vivendo com simplicidade o calango. O pessoal chama aqui, como é? Víbora, aqui na Recife. Víbora é uma cobra, né? Lá em Salvador a gente chama lagarto mesmo. Não é largato, não é lagarto, né? Explicar que ser espiritualista jamais pode ser algo complexo, que demanda milhares de pesquisas e livros e tempo, blá blá blá. Focar legal no slogan do GVA, não sei se a ideia vai fazer sua cabeça, mas assistindo agora sobre o seu jardim, me surgiu essa ideia. Caso eu ache interessante da forma continuada, pode ser um FAQ à parte. Na verdade, pode ser um áudio, até um áudio, né, sobre simplicidade. Né?
tem lá no site, né? Eu falei dele, ele tá vindo pra perto de mim aqui, bicho. Vai lá, rapaz. Às vezes as pessoas não se atentam no dia a dia para as coisas simples. Ele tá dando praticamente uma mensagem aqui pra gente, aqui, né? Mas tem pergunta dele aqui já. Né? Coisas simples que podem proporcionar uma experiência maravilhosa, como por exemplo, ontem à tarde eu atendi um amigo ao telefone perguntando sobre concursos. E terminamos falando de sentimentos, namoro. Eu sei que para nós dois crescemos um pouco em relação ao próximo. Eu falava de amor para ele, falava um pouco que eu encontrei em minha namorada e por isso que estou há 3 anos com ela. E ele me disse que o único menino que ele de fato teve química, relação mental e tal. Eu poderia ter sido sucinto e que ele terminado a conversa, ao menos atravessar um céu que te dá uma lição de simplicidade, um doce te dá uma lição de sabedoria. Né? Ele fala que dá uma ideia de simplicidade, bacana aí, Thiago. Isso aqui é uma ideia mesmo, muito boa, e já estamos em elaboração, aproveitando isso aí, tentando passar a vida dessa forma aqui, né? Eu vim do trabalho agora, eu vim com a camisa um pouquinho mais leve, porque tá muito calor aqui. Eu faço isso, às vezes eu tenho umas camisas que eu compro, galera lá hoje, eu tava de manhã cedo lá, né? Aí as pessoas são muito vivas com essa coisa de roupa, né? Aí o sapato sempre é quase o mesmo, eu mudo de vez em quando esse sapato velho aqui que eu uso. Aí de vez em quando eu boto um outro, mas não, eu fico meio tendo os meus sapatos, já pra não ficar mais tranquilo, ele é levinho, não atrapalha muito. Aí você bota uma roupa nova lá, uma calça, as pessoas percebem, calça nova, a moda do trabalho é mais ou menos essa. Sempre percebe, né, do lugar onde você vai. Aí de vez em quando, eu fui outro dia no Extra, e vi umas camisas lá por 7 e tanto, né? As camisas de malha, bem simples, básicas, sem nada. Aí eu comprei umas 10, cara. O preço de 2 blusas, mais ou menos. Pronto. Vou pro trabalho de vez em quando com ela. Mudo várias, sempre com aparência de novinha, né? Umas pretas, umas tal. Aquelas pretas que eu uso no FAC, por exemplo, são R$7 e pouco cada uma. Eu prefiro, não é pelo preço, pelo valor, pela coisa. Então as pessoas não chegam pra você e falam, pô, camisa básica linda essa, hein? Pô, se você tiver uma marca, alguma coisa, ela aparentar, né? É importante de onde vem. Essa ilusão é uma busca, né? É uma necessidade, você pagar por uma coisa que você se sinta bem. Tem um aspecto positivo nisso. Não vejo problema nenhum você se comprar uma roupinha, você se sente bem com aquilo, legal. Mas a partir do momento que você institula a felicidade ou o status, ou começa a sair um pouco de si para achar que esse é um caminho que mostra em que você perde o respeito ou ganha esse respeito com as pessoas lá fora de acordo com o que vestem, e isso a gente faz com o que tem, aí já fica um pouco doentio. Mas no aspecto simples, dá para você viver muito bem sem essa agonia toda, sem essa agonia desesperada olha, sou boa, marca tal aí, legal. Pode ser mais simples. Agora a pergunta cabulosa, Thiago fala. Não sei se você se lembra, mas eu já questionei ele a respeito lá do fórum do GVA. Certa vez pregando para uma pessoa, depois de muita conversa sobre Deus, Jesus e espiritualidade, tentei plantar uma semente, suplicando para que a pessoa deixasse de lado um ceticismo que criou para se defender. Uma visão. Correu de eu tocar a pessoa. Neste momento em que eu segurei seu braço explicando algo, a pessoa simplesmente respondeu: para, tá queimando meu braço. Ô calango, opa aqui. Que bicho safado. Onde é que ele veio? Correu. Eu tive que botar, ele tava aqui, ó. Eu não sou Francisco de Assis não, seu peixe. Ele vinha quase me morder aqui, bicho. Eu tive que botar o bicho para correr. Aqui. Aí, nesse momento, eu segurei o braço, para com isso. Quando eu parei, ela continuou. Isso sempre acontece quando alguém quer falar essas coisas comigo. De fato, eu estava meio fervoroso. Porém, nunca imaginei que tal coisa pudesse acontecer. Lembro que na época nem eu nem você achamos resposta para isso. Apesar de polêmico, caso haja explicações no mínimo plausível, gostaria que você comentasse no FAQ. Deixa eu ver aqui. Ó, o que pode estar acontecendo aí? A energia é uma coisa que, apesar de aparentemente a gente não sentir, aparentemente, ela é muito forte. Você vê, uma energia, você pega um fogo e acende aqui, mesmo que seja um palito de fósforo desse tamanho, não importa o tamanho do fogo, ele vai queimar aquela região, né? Tem fogo, tem uns mais intensos, outros mais, mas ele vai queimar você, vai queimar seu dedo. E se deixar ele, a chama pega e pega teu corpo inteiro. Então a energia, além de, mesmo pequenininha, quando aparece, ela é uma coisa muito forte, né? E ela envolve a outra a ponto de fazer uma chama ao redor de um. Então
nós somos diferentes magneticamente. Tem pessoas que têm energia muito densa, negativa mesmo, através dos seus pensamentos, das suas reações kármicas, dos processos obsessivos. Deixa eu trocar aqui que essa música tá no repeat aqui. Essa música chama Sandial Dreams, do Kevin Kearney. Vou até trocar. Essa aqui é para alegrar, deixa eu ver qual é essa aqui. Para alegrar a nossa amiga Mariana. Out of the darkness, into the light. Tire onda. Tire onda hoje, ninguém sabe o dia de amanhã, hein? Amanhã eu tô aí falando inglês, sendo professor. Lembra que nem eu nem achamos... O que ele falou aqui, o processo magnético, energético, de uma pessoa pegando a outra e sentir uma diferença absurda. Sentem mesmo. Em algum aspecto mais profundo, nós sentimos grandes diferenças energéticas, né? Nem à toa que pessoas não conseguem ficar juntas às vezes por causa do processo energético, elas são diferentes. Uma incomoda muito a outra, enquanto para uma é saboroso ficar perto de uma hora doce, legal, leve, bonitinha, para outra é extremamente pesada, porque ela não aguenta também ficar sempre sendo atacada, sugada, puxada, maltratada. E para os dois é um grande dificuldade. São energias diferentes, elas se agridem. E elas há uma agressão, porque é como se você pegasse água e jogasse misturasse coisa fria com coisa quente, sabe? Quando você faz aquela calefação. Então há uma reação, né? Então pode ter sido isso aqui. A reação energética de vocês dois. Um é muito diferente, não melhor nem pior, mas o aspecto energético, vamos falar assim, para não contar nada, eles são diferentes. Aí causa uma repercussão, um choque energético, digamos, como se fosse um choque térmico, né? Abraço, conterrâneo, lá de Salvador. O Caio. Maconha e energias. Bom, Saulo, há alguns anos eu venho utilizando a maconha como forma de relaxamento e abstração. Antes de começar a me interessar pela espiritualidade, quando fumava para dormir, eu simplesmente me deitava de barriga para baixo, principalmente, eu sentia uma energia tão grande nas costas que qual me movia facilmente até o pescoço. Sentia isso muito forte e brincava com essa energia. Eu movia para qualquer lugar do corpo, sentia ela pulsando fortemente. Minha pergunta é a seguinte: seria possível a maconha aguçar sensações de energias no corpo ou sensações de outras que eu sinto? Olha, o uso da maconha, especificamente dela, ela causa uma certa reação cerebral que, em maioria dos casos, um adormecimento, um relaxamento físico, energético, né? Nesse aspecto, a maconha é até mais positiva do que muitas outras coisas que nós fazemos por aí que mexem na consciência, como por exemplo a bebida, que é legalizada, né? Mas eu sempre falei que o processo da maconha, o problema todo é que pessoas em alguns aspectos ficam viciadas, desencarnam assim, e com isso segue uma trombada de obsessores perto das pessoas. A pergunta é a seguinte: seria possível usar a maconha? Pode aguçar suas sensações? Sim. Ela pode? Claro que pode. Se o seu corpo está mais adormecido, mais relaxado, você vai aguçar as sensações espirituais. Acabou. Qualquer coisa que, por exemplo, o Santo Daime, o chá, né? Ele também dá a relaxada. O corpo dá uma relaxada. Assim, você entra em estado alterado de consciência. Não estou dizendo que o nível de droga não é considerado uma droga, porque o nível de alucinação é muito baixo, mas há uma alucinação, né? A reação disso é natural. Não para a pessoa não ficar pensando que a gente às vezes está criticando coisa parecida, não é nada disso. Nunca usei nenhuma coisa nem a outra, mas eu não tenho nada contra. Eu tinha amigos que no meio da música era bem comum, né? Até no meio espiritual você conhece muita gente que utiliza o chá, né? Com muito esforço sinto o calafrio, a energia se movendo, mas nunca chega próximo quando eu estava muito louco. Bom, Saulo, essa foi minhas perguntas. É porque você precisa... o que acontece? Ela relaxa teu corpo, você sente as energias. Pronto, sente. O problema é que teu corpo está num processo de relaxamento que no retorno ao corpo faz com que o corpo não consiga assimilar direito as rememorações. Isso no estado da projeção, né? Falando de projeção. Esse é o problema disso aí. Além do processo obsessivo que pode acontecer porque você fica com a aura. Quando você come uma coisa, essa coisa também se impregna na sua aura. Quando você comer um animal, você tem essa energia animal na aura. Se você tomar um suco, você vai ter essa reação. Se você fumar uma maconha, você vai ter uma reação na aura. Sem drama, certo?
E o que acontece? Quando eu faço uso de um cigarro, por exemplo, o cigarro impregna a minha aura. Quem morreu empresado chega perto da aura para poder sentir as mesmas sensações. Como você faz uso da maconha, você pode aproximar consciências que vão até atrapalhar seu estado normal, nível consciencial. Enquanto você só utilizar a maconha, sentir só aquele barato e não fazer mal à sua consciência, nem ao teu cérebro, uma reação científica que acontece nos neurônios, né? Como muita gente, tem muitos estudos que dizem, beleza. O problema é que você, quando faz isso, você, quando volta ao corpo, o corpo não tem a capacidade de ser total, você já vai ter o onirismo natural da reação energética, a faixa de atividade do cordão de prata, as energias todas densas que tem, você já vai ter uma reação. Ainda vai ter a reação do corpo no processo de estar dopado por causa de uma substância. E a terceira reação é a reação dos obsessores, dessa galera que vem sugar sua energia, que ainda vai repercutir mais ainda. Então, quanto menor a quantidade de dificuldade que você tiver, automaticamente você vai ter melhores projeções. Não há nenhum problema, eu acho até, e continuo achando, que no aspecto do sentido geral, a maconha ainda é mais positiva que a bebida. A bebida o cara fica louco, o cara perde totalmente a noção, cai no chão, né? Apesar que a maconha você fica meio loucão também, né? Mas eu não estou dizendo que uma coisa é melhor que a outra, nem aprovo, nem nada. Estou só falando que tem coisas que são pelo processo industrial, né? A maconha, se você plantar na sua casa, ela nasce. Uma cachaça para fazer já dá mais trabalho, né? É só preciso esperar ver. Então, há um processo industrial aí por fora disso aí que acaba mexendo na nossa crença nos respeitos de muitas coisas, né? Mas tem que se tomar cuidado, sim. Um abraço pro Fernando, que me ligou às 5h30 da manhã. Eu não tenho nada, eu achei legal, e eventualmente pode me ligar, não 5h30 da manhã. Pai, não tá dormindo, pô. Eu sei que lá já eram 6h30, que ele estava em Salvador, né? Mas pra mim eram 5h30. 6h30 também é a hora que eu levanto para sair pro trabalho, né? Me arrumo e tal. Nessa fase de férias eu arrumo às 6h30. Fase fora das férias 6 horas, porque o trânsito é maior. Aí eu brinquei aqui que eu contei a história que ele me ligou, eu acordei de manhã cedo, ele ligou pra mim, cara. Saulo, não sei o que, eu vi o número de Salvador no celular, né? Aí eu, puta merda, aconteceu alguma coisa, 5h30 da manhã, alguém me ligando, morreu alguém, né? Desencarne. Alguém tá no hospital, né? A gente pensa essas coisas. Sua mãe te ligando, alguém te ligando. Aí era o Fernando no ônibus. Saulo, eu tentando reconhecer a voz, né? Saulo, aqui é o Fernando, né? Ainda meio dormindo. Eu tô aqui no ônibus ouvindo FAC. Aí eu dei uma aliviada já. Porra, beleza. Até por isso que eu fiquei vendo, foi nada demais. Não, eu queria, porque o áudio do FAC 79 tá sem som. É assim mesmo? Não, fui educado, brinquei com ele, falei, não, tal. Mas aí deu vontade de falar, PQP, Fernando, 5h30 da manhã, mano. Painho, ué. Faz isso painho, não. A Rosane Jaime Valeriano Pedroso. Rosana Jaime Valeriano Pedroso. Assunto depressão. Ó o vento. Esse calango vier pra cá agora, vai. Rapaz, chega, balança a câmera. Estou começando a me inteirar sobre o assunto viagem astral. Gostaria de saber se quem toma antidepressivos consegue ter experiência de viagem astral. É mais difícil, né? É o mesmo processo você dopa seu corpo. É o mesmo processo, a diferença é que não tem obsessão para específico, pode até ter, se tivesse algum espírito que desencarnou com aquela energia, mas não necessariamente vai ter, porque não é uma coisa que é buscada para baratão, né? Ficar doidão. Você dopando o seu corpo, você vai ter reação, né? Mas é possível sair, sim. É mais difícil, mas é possível, né? Porque você tem uma repercussão. Mas assim, por exemplo, entre você ficar muito nervosa e depressiva e sair do corpo, é mais difícil ainda. E você tomar um remédio controlado e se manter calma, eu acho mais fácil sair do corpo calma e controlada, mesmo com a medicação, do que desesperada, depressiva, cheia de processo energético pesado ao redor, inclusive
por baixar muito a sintonia energeticamente, que é simples, aqui é uma fábrica. Uma criança não consegue pensar besteira porque a consciência dela não deixa, o corpo dela não deixa a consciência atuar, ele limita ali, né? O mesmo processo acontece com a pessoa que toma medicação, a consciência... O que faz ficar depressivo? Pode ser um processo químico, mas tem uma reação espiritual, consciencial ali, certamente. Nada acontece ao acaso, é só química. Tem a química, que às vezes empurra um pouquinho um lado que nós temos adormecido na consciência. Uma repercussão hereditária, também pode ter. Eu tenho uma reação hereditária, mas eu tenho na minha consciência ainda a falta do equilíbrio, do controle naquele aspecto. Então, como isso empurra a minha personalidade, eu acabo criando desencadeando um processo. Então, às vezes, já nasci até para aprender a viver nesse processo. Então, quando você mantém um corpo mais calmo, automaticamente você pode sair mais fácil do corpo, pode ter melhores energias, melhores pensamentos, até a paz. Tem pessoas em centro espírita que não gostam. Em centro espírita que falam que pessoas que tomam remédio controlado não podem dar paz. Eu acho isso uma verdadeira babaquice. No sentido, babaquice não por falta de respeito, mas ignorância, desconhecimento de uma coisa bem básica. Você manda um cara lá que é depressivo, tá mal e não fala pra ninguém, ele simplesmente está lá cheio de problemas, vai dar paz. Como é que vai a energia dele se ele é um vaso? É péssima, né? Os mentores tentam o máximo possível desvincular aquela passe, mas o passe mistura a energia do médium, do passista e acabou, é magnetismo. Você não é só um vaso, dependendo do tipo que você faz, depois a sua energia passa por você e vai, mistura com a sua e vai-se embora. Beleza. Tanto que tem passes que são terríveis, como tem passes que são maravilhosos. Se você está depressivo, então quando a pessoa toma um remédio, ela acalma, é a mesma coisa que uma criança, o corpo dá uma travada na consciência, faz com que a química que fazia ela entrar em processo de desequilíbrio não aconteça mais. Aí o que acontece? A energia dela fica melhor. Ah, mas e a aura de... O que tem uma aura de... Uma aura, inclusive aquela aura dela deve ser até agradável, né? A pessoa se mantém calma, pô. O remédio está acalmando ela, passa para sair mais calmo. Acabou. É teoria com prática pura isso, não é? É lógica. Ah, mas porque pode ter uma reação na aura e sei lá, um remédio específico, como, sei lá, um Lexotan, coisa parecida, pode ficar impregnado. Não, nada disso. Pior reação que tem é a capacidade do desequilíbrio nosso humano, magnetismo pesado, nocivo. Esse faz mal, né? Faz mal para a gente, faz mal para os outros. Esse tem que tomar cuidado. Então, se busque sim, estiver sentindo muita tristeza, muita depressão, vá procurar uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica, ver se não é o caso, de qual o caminho melhor a seguir. O importante é ficar em paz, acalmar isso aí, né? Ah, mas será que eu não preciso disso para você? Talvez sim, talvez não, mas talvez você não esteja conseguindo sozinho, uma ajudinha já basta. É importante isso para ter humildade, até isso a espiritualidade nos testa. A nossa capacidade de entender que a gente precisa de ajuda. Sozinho ninguém vai, cara. A Mariana. A amiga Mariana, tirando questões variadas. Chega, ela mandou em caps look. Aqui, ó. Boa tarde, Saulo. Aqui é a Mari de Porto Alegre. Gostaria que você comentasse, por favor, se somos nós que escolhemos como reencarnaremos, se isso tudo é determinado. Sim, na sua maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, a nossa consciência participa diretamente. Nós participamos conscientemente de cada processo da reencarnação. Por exemplo, ó, você vai nascer assim porque reagiu dessa forma, então você vai vir desse jeitinho aqui para repercutir assim, porque você precisa desse caminho, sabe? Ó, nesse caminho espiritual que você vai passar nessa terra aqui, seus pais eles vão ter um pouco de dificuldade financeira, né? Eles já estão encarnados, né? Ou você antes já falou com os teus pais, já sabiam de tudo, já programou, você vai assistir o casamento deles, você vai participar você fica ali esperando. Então tudo mais ou menos acontece. Claro que não é todo caso. Tem casos assim que espíritos que foram abortados, que ficam aguardando a hora, o primeiro pai que pode, eles pegam fora do... Tudo é avisado, nada acontece assim, vai agora, não. Espiritualmente você tem uma reação, essa inclusive no processo diário, cada coisinha é feita, é muito profundo isso, né? Tudo mais ou menos determinado. Tem, por exemplo, você tem um parente seu espiritual, que já viveu algumas vidas com ele, que num determinado momento ele se desequilibrou mentalmente. Você está com uma capacidade mental tão boa que é dado como um mentor no mundo espiritual, né? Como um amparador, uma pessoa que ajuda os outros. Aí você, percebendo que ele está no umbral há muito tempo, não consegue sair, está em processo de desequilíbrio, está tipo um hospital para doentes mentais, que é o umbral. Aí você então faz uma intervenção, pede ajuda dos outros mentores, fala, por favor, eu queria encarnar meu tio, meu pai, meu que foi na outra vida, aquele fulano de tal que está lá já
sei lá, 10 anos lá e não conseguem resgatar ele. Aí o que acontece? Eles pegam, depois de um tempo, com toda a ajuda, trazem ele desequilibrado mesmo, fazem reencarnar daquele. O que acontece? A consciência no momento do desencarne, ela tem 3 DNAs, do pai, da mãe e dela mesma. É o DNA psíquico, magnético, kármico, energético e outras eras que vem com ele próprio. Então ele encarna, se tiver um processo grande de desequilíbrio mental, vai provavelmente nascer o cérebro ser composto de desequilíbrio para pensar. Pode vir com alguma reação, não quer dizer que todo caso seja assim. Então, cada coisinha, até a intervenção que a gente tem pelos outros, é programado, determinado, se não pela gente, por quem possa. A expulsão de demônios em algumas igrejas, sobre esse tema em si, sei que é complicado, mas frequentei e fiquei pensativa. Sempre pensei que as pessoas manifestadas, como dizem, já eram atores. Todos gritam, impõem as mãos para trás, mudam a entonação. Aí os pastores invocam o nome de Jesus e mandam ele que eles queimem os fiéis e apoiem em coro. Acho que é isso. Espero que entenda meio possível, assim que possível. Olha, adoro quando você fala inglês. Você morre de rir aqui, Ana. Olha, laranja, brincadeira de um espírito zombeteiro. Também não suporta ouvir minha voz, que barbaridade. Manda beijão para todos nós aqui. Tirando onda comigo, né? Deixa ela comigo que eu vou encontrar aqui. Usa caps look não, viu, Mariana, aqui, ó. Cheio de caps look dela, que tira onda também. Ó, já falei sobre isso. Eu tenho um texto antigo que eu escrevi acho que em 2005, chamado Projetor e o Diabo versus Projetor. Eu concordo com você que as pessoas chegam na igreja. Eu já fui lá, eu fui na terça-feira do descarrego, na Igreja Universal, em frente a Iguatemi, em Salvador, assistir pessoalmente uma sessão de descarrego. Fui lá, cara, curioso, queria ver, queria saber como era aquilo e tal. Só vi o pessoal falando mal e tal, não, vou lá. Bota a mão na cabeça, a pessoa recebe espírito, e ali vem depois um outro espírito que é tipo um índio, né? Alguns eram uns índios, outros caboclos, ficava lá se mexendo assim e tal, limpando. Aí o pastor, não, pode deixar que agora é o Espírito Santo. Saía de perto, ia pro outro, aí mandavam queimar, todo mundo com a mão assim, queimar. Queima e machuca o espírito, viu? Às vezes, porque é a forma de enxergar. Claro que ali tem mentor, o mentor pega o espírito com carinho, acaba ajudando, protege magneticamente. Então é um centro espírita disfarçado, é um centro esotérico disfarçado, faz trabalho. A diferença é que a consciência é que são demônios, mas não são. Às vezes é o próprio parente desencarnado. A esposa perde, o marido era da igreja e ela também era. O marido desencarna, a coitada fica desequilibrada, eles começam a achar que é a influência do diabo sobre ela, mas não, o próprio marido que desencarnou e está perto dela ali. Aí a própria esposa vai para a igreja, queima os pastores, que antes eram os pastores do pai, bota ali sair o próprio coitado do marido como diabo. Isso acontece a rodo. É um nível de consciência triste, de certa forma mas é muito pior se há um amparo ali. Não precisa ficar preocupado no aspecto de que não há, sim. Há um amparo natural ali. O Procópio mandou uma mensagem. Uma pergunta chamada Sonho, Projeção e Lucidez. Olá, Saulo. Tá, eu vou contar rapidamente uma história. Há muito tempo eu sonhava que estava voando e conseguia passar por vários lugares, na maioria das vezes conhecidos, mas sempre sozinho. Nunca encontrava ninguém e às vezes passava em lugares muito bacanas e muito diferentes. Sempre com controle onde eu ia voando, passeando com lembranças fortes após acordar. Agora conheci o assunto projeção astral, já ouvi o curso básico inteiro, estou no 4º áudio intermediário, por isso entendo que aqueles sonhos controlados poderiam ser projeções. Agora estou começando a fazer as técnicas antes de dormir, claro, conforme o curso básico. O que não consigo mais lembrar de quase nada, mas parece que está saindo aos poucos, agora minhas dúvidas são: como você consegue diferenciar o que é um sonho e uma projeção astral? Você não tem, eu vou repetir pela 80ª, 83ª vez. O sonho é uma coisa que você não tem muito controle, um sonho lúcido, você tem uma noção, mas não está lá, né? Eu estou falando de sonho, né? Um sonho comum, então não tem nem o que falar, cara. Sonho é sonho, projeção é projeção. Eu tô aqui agora no parque, sentado, fazendo FAQ 81, relativamente lúcido. Por que eu falo relativamente? Porque eu sei que eu não estou totalmente lúcido da forma como tinha que estar. Fora do corpo, às vezes eu estou tão lúcido, mas tão lúcido, nós todos, né? Que você não liga mais se está fora do corpo. Você adquire um pouco da sua personalidade enquanto desencarnado e aquilo para você é a coisa mais normal do mundo. Saber que tem encarnado, que faz parte. Então você não
não é mais assustador para você estar fora do corpo, é normal. É assustador para você pensar que você vai voltar e não vai lembrar. Pô, inclusive você sabe isso. Vou voltar pro bicho ali, isso é projeção. Olha o nível de lucidez, de consciência, percepção, lucidez total, você não tem dúvida. É muito mais fácil, você vai ler 10 livros grossos, desse tamanho aqui, vai saber decorar a Bíblia de cabeça para baixo e vai ter um pouco de dúvida às vezes dentro da sua fé. Mas uma experiênciazinha lúcida, com lúcida, você nunca mais vai ter dúvida na vida. Isso é projeção astral. O resto é sonho lúcido, projeção semiconsciente, que é a mesma coisa, pequenas variações de lucidez. Uma projeção realmente lúcida é para sempre. Você pode passar o resto da vida, você não vai ter mais dúvida. Dali em diante, o seu ceticismo sempre vai ter uma vírgula. Ó, eu não acredito em muita coisa, mas minha projeção astral vai ter certeza. Como você sabe se está projetando lucidamente se não lembra de quase nada quando volta? Aí é uma boa pergunta. É preciso continuar treinando. Você vai ter variações de lembrança. Se você lembra de uma projeção muito lúcida, com certeza estava mais lúcida e tem mais lembrança que você não trouxe. Se você volta com aquele resquício, com alguma visão, você pode ter mais ou menos a noção que estava fora do corpo. Isso aqui é treino, conhecimento, é básico. Você vai vivenciar a lucidez saída, a lucidez e a retorno. Com o tempo você vai começando a ter maior domínio, ter certeza ou não de que estava. Inclusive você tem certeza não só de que esteve fora do corpo, mas quando vai, por exemplo, você indica o projetor durante o dia, ele sabe, hoje eu vou sair do corpo. Ele sente a energia, ele sente o chamado, o mentor avisa ele. Ele sente uma energia, ele sente as coisas diferentes, ele enxerga as coisas com outro ângulo, ele olha para o mundo assim, ó, e vê diferente as coisas. Quando você volta, pode estar dormindo e nem percebe continuar dormindo até de manhã? Pode. Você pode voltar para o corpo e dormir com o corpo. E aí chega de manhã, normalmente você perde a experiência ou vem lembrar ela em fragmentos durante o dia, ou lembra depois que desperta, você fica com aquela sensação, pô, tem que lembrar de algo e tal. Acontece. O que é acoplamento e por que deve fazer técnica e por que não devo fazer técnicas perto da minha mulher? Por isso eu vi o curso, né? Por isso que eu não... Acoplamento áurico é a reação de a gente chegar perto de uma aura de alguém. A aura da gente, minha aura nesse momento deve ter perto de uns 2, 3 metros aqui a reação total dela do acoplamento, né? No momento que eu estou fazendo as técnicas, ela aumenta, vai ficar mais ou menos o tamanho dessa árvore aqui, né? Em cima aqui, 4 metros de diâmetro, um pouquinho. E nossas auras, elas se acoplam, a partir do momento que passar alguém aqui, ela acoplou na minha aura aqui, na minha a aura é muito maior que isso, né? A reação invisível, mas a repercussão básica dela, densificada, é assim, 2, 3 metros. Toda vez que eu passo perto de alguém, eu faço leitura de ambiente, leitura de aura, leitura emocional, leitura dos pensamentos, leitura da vida da pessoa, só que eu não consigo captar. O clarividente consegue, que ele consegue processar a informação, trazer para o consciente e fazer o cérebro processar, trazendo a informação para si mesmo. É difícil, né? E dormir perto da sua mulher vai repercutir isso. Você cuida da aura, está cuidando, trabalhando energia, pensando coisas positivas, fica tudo bonitinho ao seu redor. Aí você vai dormir perto da esposa, que é uma pessoa legal, mas não cuida também, às vezes, do pensamento. Às vezes está um pouco mais distraída durante o dia, fica nervosa, não cuida das energias. Então vai assar que a pessoa encostar perto de você vai fazer uma mistura, como se fossem 2 células se encorpando, sabe? Elas vão se mesclar e repercutir energeticamente. Você estava legal, ela não estava tanto, mas não é ruim, ela só estava mais densificada energeticamente. Então as coisas fazem assim, ó, se grudam e se equalizam. Quando você se afasta de novo, aquela pessoa que volta a vibrar mais ou menos parecido com o que estava, você, se continuar melhorado o pensamento positivo, você volta a crescer no aspecto energético. Então, essa equalização faz parte da evolução, faz parte do mundo. O mundo se equaliza a todo momento, né? Isso faz parte da gente, até os átomos se equalizam, né? Os elétrons estão o tempo todo encontrando e as moléculas estão se equalizando, se misturando. Isso acontece a todo momento. Até para se criar as coisas tem que ter essa união, né? O Luiz Felipe manda a pergunta: policiais, mortes e karma. Olá, Saulo. É a última pergunta. Eu gostaria de saber seu ponto de vista sobre o que acontece com pessoas que precisam, às vezes, tirar uma vida de um policial, por exemplo. Como funciona para eles? A gente respondeu isso recentemente lá no grupo nosso do Team Speaker lá, mas vamos lá. Para salvar a vida de inocentes, ele tem que matar outras pessoas. Olha, Francisco de Assis, Frei Luiz, que era Miramês, esse espírito que escreve o livro lá, um dos mentores do livro
O Lancelin é o autor, mas o mentor do livro dali era Miramês, que é um amigo espiritual de Francisco de Assis de muito tempo. É quase o mesmo processo evolutivo, se não o mesmo. Eles tiveram que, naquela vida lá, ir para a guerra. E há uma reação no mundo, que é a repercussão do que, por exemplo, eu estou sentado aqui agora. Tem formiga ao redor, eu esmaguei algumas. Isso é uma repercussão da vida. Há uma culpa? Não tem como. Agora, claro que, por exemplo, a partir do momento que você faz um trabalho como ser policial e você precisa defender os inocentes, das pessoas em desequilíbrio, de verdade mesmo, seu processo kármico é quase anulado. Porque você trabalha com ética, com moral, com vontade real de ajudar. A sua intenção não é nem matar aquele indivíduo, você faz parte de um... Aí se as leis não são justas, mas é o que nós temos nessa reação mundial agora, você não vai ser julgado porque o nosso nível consciencial trabalha nesse ponto X agora. Lá na frente é outra coisa, lá atrás também era outra, era mais denso, mas no momento é X que funciona. É o que nós temos. Então você vai trabalhar, você não pode pegar um bandido, dar porrada nele. Tratar com falta de educação, do nada, agir de forma incoerente, isso, pegar uma pessoa, um bandido é uma pessoa desvirtuada, né? Isso você está passando do limite. Agora, a partir do momento que você está trabalhando, até precisa tirar a vida daquela pessoa, porque ela iria tirar a vida de outras pessoas, no caso. É um ato de heroísmo isso, é um ato de legítima defesa, estando de um ponto diferente. Você não estava lá, mas você precisou agir. Como o caso que eu vi esses dias, numa reportagem de um rapaz, um policial apaisana, ele estava passando, né, estava armado, mas estava passando e eu vi uma criança gritando e olhou e vi uns cachorros atacando a criança, pitbull, 3 pitbull atacando uma menina. Aí quando ele entrou, ele viu, né, os 2 pitbulls vieram para cima dele e um estava com a cabeça da menina já, a menina estava mordendo a cabeça da menina, que imagina a força da mandíbula dele aqui, a menina ficou gravemente ferida. Ele matou os 2 pitbulls que vieram na frente dele, atirou e atirou no outro também. E salvou a menina. E aí, ele é um miserável, ele é um malvado? Não, naquele momento, aquelas consciências daquele pitbull, eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles não sabiam, eles estavam prejudicando uma pessoa, um inocente, eles não tinham, a intenção dele não era matar, não era maltratar os bichos, era fazer a coisa certa, que precisava ser feita naquele momento. A criança, coitada, ela não tinha culpa, é uma repercussão da natureza, como muitos outros, por exemplo, passa um bichinho aqui que come o outro. Né? Será que a gente pode interferir nisso? Até que ponto isso? A pergunta gera outras perguntas que mexem, mas no aspecto simples, consciencial, em ligação de uma raça para a mesma raça, que é o ser humano para ele mesmo, e o ser humano em relação aos outros também, né? Não é maltratar, é agir de forma coerente. Ninguém quer fazer uma maldade, ninguém quer, eu acho que a nível consciencial, espiritual, de agir com maldade é diferente. Quando você age por intervenção, para fazer a coisa certa ou aquilo que você foi colocado a fazer, eu não estou falando da justiça divina como enxergaria, estou falando no momento da justiça da nossa consciência. Você não vai chegar do lado de lá e seja, ó, você matou 3 pitbull, vai para o inferno. Ou você matou um ladrão lá, você vai se lascar. Não, você vai ter uma reação, claro. O que pode acontecer é o seguinte, o K, que é o karma com K, que é o karma universal, a repercussão natural dele. Olha os passarinhos brigando ali, ó. Ô rapaz, para de morder a mulher. Um mordendo a outra ali. Ali. Uma briga horrorosa ali. Aí o karma com K, para não perder o foco, ele não vai lhe prender. Você não vai ter aquele ensinamento, até porque você não tem nada para aprender. Você fez o que era para você. O que é o karma? O karma é a reação de uma atitude. A sua atitude foi qual? Foi maltratar? Não, a atitude foi proteger. Foi uma atitude bonita. Como é que você vai ter um karma para uma coisa certa? Não tem. Agora, o karma com C, que é a capacidade do livre-arbítrio daquela consciência que está ali, resolver e vir contra você, você pode até ter uma reação disso. Ele tem direito? Tem, mas você pode ser protegido magneticamente. Por quê? A sua intenção não foi maldosa. Ele pode perceber isso e agir de forma diferente. Por isso que quando você for agir com um espírito, uma pessoa, haja de forma coerente. Faça o seu trabalho sério, né? Agindo da forma que tem que agir, mas com maturidade e ética, dentro dos limites possíveis da educação, né? Esse recebe o peso kármico de um assassino? Não, não é assassino, não. Não mesmo, é um herói. É um herói diferente. Você fez legítima defesa, você precisou fazer. Alguém ia morrer, alguém ia passar por um aspecto pior se você não fizesse. Alguém inocente dentro daquele aspecto. Existe um procedimento especial para esses casos? Deixo claro que sou totalmente contra a violência, mas às vezes as coisas na TV me fazem acreditar que em alguns momentos é necessário condições vibracionais que vivemos. Alguns policiais
como todos os seres humanos, não só policiais, todos nós somos violentos, agem com a força desnecessária, às vezes. Abuso de poder, o desequilíbrio egóico, né? A necessidade que nós temos, às vezes, de mostrar, de não ser, não mexa comigo porque eu sou fulano de tal e você... Esse tipo de... tem um limite do respeito, do bom senso. Você pode ir até lá, ele também não pode passar aquele valor. Como está no momento ali legalizado, as pessoas acham que pode ultrapassar, às vezes, um pouquinho o poder. Ele entrar numa forma mal educada na vida das pessoas, sejam com violência ou com uma atitude mais forte. Isso aí que causa repercussão, isso sim causa. Dizem que nosso planeta está em transição de expiação para o planeta de regeneração. Gostaria que fizesse um breve comentário sobre esse assunto. Nós estamos mudando, né? As pessoas estão se alimentando melhor. Se não estão se alimentando, estão conversando. O assunto que tem no GVA agora é alimentação. Se você for lá, toda vez que você vai ver, você vai entrar no grupo lá, vai ver, tome cuidado com o grupo, porque você entra lá no grupo comendo carne, você começa a ficar, até olhar para as carnes, eu vou comer carne hoje, você começa a se sentir culpado, o pessoal te muda. A Rose, a Catarina, o Vladimir, o Gilson também é carnívoro, igual eu como. Eu parei de comer carne vermelha de vez em quando, como um mac cheddar, que é a única merda que eu ainda faço, carne vermelha. Mas eu estou melhorando o aspecto consciencial, eu tenho consciência, vou mudando aos pouquinhos, né? E está todo tendo uma mudança no planeta, né? Tem pessoas que estão conversando mais sobre espiritualidade, né? As pessoas estão já tendo um nível de consciência. Você vê, ó, há 10 anos, você vê como muda, há 10 anos o assunto viagem astral era muito conhecido, pouco conhecido. Hoje em dia é um negócio, parece que está aos pouquinhos ficando mais suave, mais conhecido, né? Então a gente está num processo, o planeta está mudando consciencialmente, é porque nós estamos mudando energeticamente. Não é o planeta Terra que vai mudar, é porque a evolução do homem atualmente está chegando a um nível em que está fazendo a energia egrégora do planeta Terra toda se alterar. Algumas consciências não estão acompanhando. O que vai acontecer? Como a massa está mudando, quem não acompanhar o processo de evolução do planeta, das consciências que estão vindo encarnar aqui agora também, vai acabar tendo que abrir espaço e ir para um lugar diferente, naturalmente, como qualquer outro lugar dimensional. Numa dimensão mais alta, o espírito nenhum fica desequilibrado numa 7ª dimensão astral, a 6ª não fica, ele fica nos umbrais. E vice-versa, o espírito lá de uma 7ª dimensão equilibrada, ele só vem para cá para trabalhar, ele não vai ficar aqui. É uma reação normal isso. Eu estou ficando por aqui, vou mostrar no parque aqui agora para vocês, como sempre, né? Muito bonitinho. O calango ainda se encontra ali, ouvindo o FAC. O calango, até o calango mudando consciencialmente a sua situação. Se eu chegar perto dele, ele vai correr. Mas eu vou levantar um pouco aqui. Ele correu. Pessoal, fiquem com Deus, muita paz. Deixa eu ajeitar aqui para não machucar, não tem problema no áudio, né? Estou aqui andando um pouquinho no parque agora. O Parque da Jaqueira é muito bonitinho. Tem uma pessoa lendo ali, ó, no chão, crianças brincando. Uma pessoa dormindo ali, uns prédios perto. Essa é a árvore que eu fico, ó. Olha, eu botei umas coisas pro lado, tem uns copinhos ali sujos. O pessoal bagunça minha árvore toda aqui. Vou trazer uma vassourinha, um kit fac. Fiquem com Deus, né? Muita paz, muita luz. No FAC 81, eu tô ficando por aqui. Vou andar um pouquinho com vocês agora aqui. E fim de semana, né? Tá chegando. Eu espero poder gravar alguma coisa, fazer. O importante é que a gente mantenha a sintonia boa. Bom ter a boa vibração. Enfim, né? Nós nos vemos por aí, certo, pessoal? Muita paz, muita luz. Se Deus quiser, até breve. FOI, fui!